O Jornal Vidas lá Fora está aqui hoje em São Paulo, na empresa EM Serviços, e eu vou conversar com o Edson Oliveira Duarte, que vai nos falar sobre o ramo imobiliário, sobre a construção civil, as edificações legais e seus empregos diretos e indiretos. O Edson, ele é empresário, administrador, bacharel em Direito, sócio-diretor da EM Serviços e diretor do meio de comunicação Síndico em Foco. Edson, um prazer estar aqui hoje com você. Obrigado, André, pela oportunidade, tá? Obrigado pelo convite também, tá? Quero também aproveitar a oportunidade, tá? E agradecer também, tá? Ao Jornal Vidas lá Fora, o serviço prestado, um serviço muito relevante, tá? Hoje muitos empresários brasileiros pensam em se instalar em Portugal, entendeu, André? Por quê? Porque esse serviço nosso aqui é um serviço bastante competitivo, tá? Eu costumo dizer que é um serviço social também, por quê? No âmbito social, porque gera-se muito emprego, seja ele direto ou indireto, tá? Só que se você for para Portugal hoje, lá a realidade ela é diferente, lá é totalmente diferente, cultura diferente, o ordenamento jurídico é diferente, as regras são diferentes, as regras tributárias, as regras legais, ou seja, no decorrer dessa matéria, com certeza, vamos sim também abordar e levar esse esclarecimento, tá, para os empresários hoje que estão com vontade de se instalar lá, que têm intenção de se instalar lá. Eu acho que é muito importante a gente saber exatamente como funciona, ter um comparativo, para que possamos ter êxito. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Então, confira. Edson, como a construção civil contribuiu na economia do país em seu maior auge nos anos 2005 a 2012? Realmente, tá? Posso dizer que o auge da construção civil realmente foi de 2005 a 2012, 2013, tá? Mesmo a gente tendo em 2009, tá, uma crise aí que o Brasil ele se saiu bem, tá? Ele foi o último a entrar na crise e o primeiro a sair da mesma, você entendeu? Isso era Lula e Dilma, tá? Então o que aconteceu? A grande verdade é que nessa época, a construção civil, ela que acelerava, ela estava no topo lá da nossa economia, ela acelerou, ela deu a sustentabilidade, tanto de geração de empregos, rendas, tá? Realmente a construção civil, ela colaborou bastante, que hoje não é a realidade, tá? Só para você ter uma ideia, como foi tão impactante na nossa economia, que algumas construtoras, sem citar nomes, tá? Construtoras de renomes, em 2008, ela já conseguiu vender apartamentos, unidades, as construções têm comprometimento até 2025, 2028, 2030. Nós estamos em 2018. Então você imagina como acelerou, como foram as vendas, como que a coisa deu uma guinada mesmo, você entendeu? Nós tínhamos um exemplo, tá? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o bug deles também, a crise que aconteceu nos Estados Unidos foi realmente em relação ao ramo imobiliário, tá? Porque se você fizer hoje um comparativo, tá? O Brasil ele teve mais critério do que os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos hoje, sem desmérito algum, uma diarista, ela conseguia crédito fácil. Ela chegava lá, apresentava documentações, liberava crédito para eles. Era mais fácil. Perfeitamente. O Brasil é diferente, tá? No Brasil existe um agente financeiro, existe uma... A burocracia é muito maior. Sim, não tenha dúvida, tá? Porque tem uma alienação fiduciária. É tão verdade, tá? Porque eu estive conversando com uma corretora lá na Flórida, tá? E ela estava me contando, né? E é verdade, né? Que a cultura ela é diferente, tá? O americano ele vive hoje em uma residência, ele fica lá 5, 6, 7, 8, 10 anos e ele muda, deixa tudo lá, você percebe? Tá? Ou seja, o brasileiro não. O brasileiro... Tem que levar tudo. Ela até falou, olha, o meu pai, ele entrou no imóvel, ele morreu dentro do imóvel, ele ficou 40 anos lá dentro, tá? E é tão verdade que o slogan do nosso país é assim, minha casa, minha vida, você entendeu? Então você percebe tudo essa que eu te coloquei para você ver que as culturas, elas são diferentes, tá? E a construção civil hoje, ela não tem mais esse valor impactante na economia, muito pelo contrário, e pior ainda, eles têm o compromisso, tá? O compromisso de entregar, porque existe um compromisso, tá? De entregar hoje as unidades. Então o que aconteceu hoje? Aconteceu que hoje precisa se construir para cumprir o cronograma, e as vendas também, tá bom? E em contrapartida, pelo cenário do nosso país, hoje tem muita retomada de imóvel, porque pela crise, o mutuário não conseguiu honrar com os pagamentos. E qual é a garantia do negócio?
o próprio bem. Então o que acontece? Além da construtora estar retomando o bem, tá bom? Que isso gera um custo de condomínio, existe uma série de custos diretos e indiretos, tá? Também tem a responsabilidade de entregar os apartamentos, as unidades, as residências, tá? Que já foram vendidas, existe um compromisso. Então o que acontece hoje? Ficaram com o estoque muito cheio, tá? Então o que acontece? Existem algumas construtoras hoje, sem citar nomes, tá? Que elas estão fazendo, elas estão abrindo as portas no final de semana e vendendo diretamente para o consumidor, dispensando a figura do agente financeiro. Certo. Você vai lá... Diretamente. Exatamente, mesmo que você tenha restrição cadastral, né? Que eu acho isso um absurdo, que isso não se mede absolutamente, não tem relevância aqui no momento, tá? Mas eu vejo assim, eles estão dispensando por quê? Porque o estoque hoje está muito grande. Então, virou-se, tá, se transformou, vamos dizer assim, numa situação assim, bastante delicada. Nós vamos vencer isso? Eu não tenho dúvida que o Brasil é um gigante, o Brasil tem pessoas extremamente competentes, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas estamos passando por uma situação muito... delicada nesse momento, tá? A consultora, o que ela faz? Ela precisa, primeiramente, olha a complexidade, olha quantos profissionais estão envolvidos, tá? Primeiro, ela precisa localizar um terreno, tá? Quando ela localiza esse terreno, aí vai uma equipe, tá, de engenheiros para viabilizar, tá, a compra desse terreno, tá bom? E existem equipes trabalhando de formas paralelas. Por quê? Além da visita do terreno, ver a documentação desse terreno, você entendeu? Verificar, por exemplo, fazer um estudo de solo, se não tem solo contaminado. Depois de tudo isso, verificar qual o público que você vai direcionar para se cabe esse investimento. Então, você percebe que realmente é muito. E se você começar... a consultora, na verdade, ela estabelece uma regra para a compra do terreno, tá? Ela viabiliza o público, ela vai ter que verificar também, catalogar, porque existem muitas árvores centenárias, você entendeu? E se você corta uma árvore dessa indevidamente, você cria um problema eterno com a prefeitura. Você é capaz até de embargar essa obra, você entendeu? Você tem que fazer o zoneamento, por exemplo, quando você vai fazer uma edificação, você tem que ver qual zoneamento, Z1, Z2, Z3, C6, ou seja, qual a capacidade desse empreendimento, você entendeu? Depois vem o quê? Vem a mídia, o material de divulgação, a mídia impressa e digital, você entendeu? O plantão do stand de vendas até a incorporação. O próprio início do empreendimento, você percebe que é pelo menos, no mínimo, uns 3, 4, 5 anos para você começar a fazer e o investimento vem de lá. Você percebe como o investimento vem lá nisso. Tá? Então, o papel da consultora no mercado nesse período, por isso que eu falo que eles venderam empreendimento até 2025, 2030, por quê? Porque o trabalho foi muito difícil, você entendeu? E representou muito para o nosso país, sim. Ele alavancou a economia nesse período, tá? Hoje, eu acredito que ele vai conseguir, sim, estancar toda essa situação, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí grandes resultados, tá? Grandes vantagens aí hoje pro mutuário. Tá bom, André? Quanto às edificações, quais são as regras e como funcionam as garantias e responsabilidades tanto das construtoras quanto do condomínio, Edson? Então existe hoje, André, aqui no nosso país, como eu falo, o Brasil é um gigante, entendeu? Pra você ter ideia, hoje são 80 mil condomínios, entendeu? Só na capital. Então você percebe a grandeza, tá? Então tem que ser as suas regulamentações, entendeu? Então o que acontece? Vamos lá. Desde as construções mais simples até as mais sofisticadas, elas são estabelecidas dentro de uma mesma normativa, de uma mesma lei, tá? Ou seja, a Lei 4591/64, o novo Código Civil de 2002, as convenções prediais, tá? E o próprio regulamento interno do condomínio. Vocês percebem que é muita informação e muitas das vezes, o condomínio não, o morador, tá? Ele vem para essa plataforma e muitas vezes ele nunca morou em condomínio. Então ele não sabe ver de regras, e lá vai ter que ser feito por regras, lá tem multa, lá tem advertência, tem que seguir direitinho, tá? Então você percebe a complexidade, tá?
A publicidade, na verdade, ela é para o condômino e não para quem implanta. Por quê? Porque você, para implantar, você segue as leis. Ou seja, quando você entrega a edificação, tá? Geralmente a construtora, ela já determina uma administradora, tá bom? E também já uma empresa para fazer os serviços, tá bom? Aí sim elege um síndico, um corpo diretivo, o subsíndico, o conselho, o suplente, o corpo diretivo todo do condomínio, tá bom? Então acontece, você precisa ter alguns critérios nesse caso. Precisa ter alguns critérios, tá? Porque muitas vezes você, por exemplo, você não tendo conhecimento, você deixa tudo na mão da construtora. Não existe mais a construtora, perdão. Seria a administradora, tá? Só que tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Por exemplo, a construção ela tem garantia de 5 anos, tá bom? São 5 anos. Então acontece, você precisa estar bem pautado, conhecer bem, porque se você deixar passar o prazo, você perde a garantia da pintura, da estrutura, elevadores, e cada um, inclusive, tem garantias diferenciadas. Então, se a sua administradora não estiver junto com você, se ela não fizer... Eu aconselho, quando você, um síndico hoje, ele assumiu, foi constituído o condomínio, automaticamente já contrata uma empresa para fazer um laudo. Contrata imediatamente, vai fazer um laudo e notifica a administração. Notifica, exatamente. Não é? Sim, exatamente, porque você com um laudo pronto, de um terceiro inclusive, ele não tem interesse nenhum, ele vai realmente pontuar quais são as garantias, se tem, porque dentro da garantia você pode pedir. E a garantia, na verdade, ela é renovada. Uma vez sofreu alguma avaria, tá bom? Ela volta novamente o prazo. Então, muitas vezes, as administradoras elas pecam nisso. Sempre, tá? Construir um condomínio tem que ser um síndico com uma gestão participativa, você entendeu? Com uma administradora de confiança, você entendeu? Onde vocês possam exigir aquilo que é direito de vocês. É de direitos. Exatamente, tá? E quais são as regras e o caminho legal que um condomínio deve tomar para a construtora fazer a entrega definitiva? Quando a construtora entrega hoje um condomínio, o que ela faz? Ela obrigatoriamente, como eu te falei, ela já coloca a administradora, tá? Ela já faz as entregas e ela faz uma assembleia. E nessa assembleia ela já vai fazer a eleição de um síndico, vai entregar todas as documentações, tá? O condomínio, nessa situação, ele já tem um CNPJ, já vão levar a ideia, abrir uma conta no banco e já vai ter a vida deles, entendeu? E tudo isso que eu falei na pergunta anterior, segue a mesma regra, você entendeu? Mas tem que ser pautado, eu vejo assim, tem que ser pautado e todos têm que descer. Eu acho que assim, como você é proprietário, você precisa descer, é o seu interesse, é o seu patrimônio que está lá, você entendeu? Tem que participar, né? Sim, eu vejo, mesmo que você não consiga participar, faça a procuração, põe um representante lá, mas não deixe de ir, não deixe. Tem que ir, porque ali é o seu patrimônio. Tem que ser representado. Sim, não tenha dúvida. Primeiro, um condomínio, ele não tem uma personalidade jurídica, entendeu? Eu costumo dizer sempre que um condomínio, apesar de ter o CNPJ, ter endereço fixo, ter conta bancária, ele não tem personalidade jurídica. Nós somos ali uma comunidade, tá? Somos uma associação que se enquadraria melhor esse termo, uma associação. E quanto às contas do condomínio? É aconselhável contratar uma administradora? Eu costumo dizer que cada vez que você passa na porta de um condomínio, você olha para o condomínio e você vê a cara do síndico, tá? Além disso, tá? Eu costumo dizer que você precisa de uma administradora. Mesmo se tendo um condomínio pequenininho, tá? De menor proporção, há necessidade sim de um administrador, tá bom? Porque ele vai tomar conta das suas contas, porque na verdade, administrar um condomínio hoje não é só pagar contas, André. Não é só pagar contas. Ele tem uma série de vertentes, tá? Por exemplo, você tem um seguro no seu condomínio hoje, de repente tem um sinistro. Se você não tiver com sua AVCB em dia, o sinistro ele não vai te fazer o pagamento. Ele não vai se responsabilizar por nada, você entendeu? As contas públicas, as contas do dia a dia, o fundo de reserva, o pagamento dos funcionários, ou seja, você precisa sim das assembleias, tá? A AGO, a AGE, que são as ordinárias, as extraordinárias,
assembleias emergenciais. O síndico precisa ter esse critério, tá? Não deixar hoje que a sua administradora ela seja responsável por tudo. Cotação de elevadores, cotação de pintura, cotação de terceirizada, todo esse tipo de cotações tem que passar pelo crivo do síndico, tem que ter o corpo diretivo, tá? O conselheiro. Eu acho que você precisa ser uma equipe, entendeu? Trabalhar com transparência, você trabalhar, se ter uma gestão participativa, seguramente você vai ter um êxito no seu condomínio. Sim, mas qual que é o papel da administradora, né? Que você recomenda e qual o porte? Cada condomínio tem a sua realidade. Tá? Existem síndicos extremamente preparados, tá? Existem síndicos não tão bem preparados. Então, a administradora ela consegue avançar até onde o síndico não tem o conhecimento, até onde o síndico tem conhecimento. Cabe ao síndico determinar até onde a administradora tem que ir. Tem muitas administradoras que elas querem mandar no condomínio e não é assim que funciona. A administradora ela tem o papel de administrar, porém a administradora tem que estar muito bem claro que ela é subordinada ao síndico e ao corpo diretivo. Em relação aos empregados, Edson, como deve ser tratada essa contratação? Aos funcionários próprios ou terceirizados? Os funcionários próprios, como são chamados hoje, os funcionários orgânicos, tá? Eles são direto pelo condomínio, tá bom? E eles acabam ficando até mais caros que os terceirizados. Tá bom? Eu costumo dizer, como falamos anteriormente, que um condomínio, apesar de ter um CNPJ, ele não tem fins lucrativos, ele não gera receita, ele não tem personalidade jurídica. Então eu acho que eu tenho certeza que um síndico hoje, quando ele faz a opção para você ter funcionário próprio, me perdoa o termo que eu vou usar aqui, tá? É incapacidade de gestão. Por quê? Porque se você deixar, vou dar um exemplo clássico, tá? Você contrata hoje um básico, uma portaria, limpeza e zeladoria, tá bom? E você fica 5 anos com eles. Quando entrar um novo síndico, ele pretende fazer essa mudança. Ele não vai conseguir. Por quê? Ele não vai ter fôlego financeiro para poder arcar com essa despesa. Ou seja, aliás, também é bom deixar claro que o síndico, eu vejo assim, ele tem que tomar uma decisão, tá, pautada dentro da vigência de sua eleição. Ele não pode fazer hoje um contrato, por exemplo, que ultrapasse a gestão dele. Entendeu? Perfeito. Aí cabe sim a administradora estar orientando. Você entendeu? Contrato amarrado. Gente, não existe isso. Então eu vejo que o muito mais saudável é você terceirizar. Um exemplo, se faltar 3 funcionários da portaria e ser do próprio, quem vai ficar na portaria? Ou seja, o condomínio não tem estrutura para manter quer dizer, é mais caro, uma gestação, um afastamento, greve de ônibus, uma série de coisas que podem acontecer. Fatores, exatamente, custo de contratar. Então existe uma série de uniforme, uma série de custos agregados que não compete ao condomínio, não compete ao síndico, a um gestor tomar conta disso. Não compete, não tem competência alguma. E outra, pagar mais caro ainda. Quem é o síndico profissional? Por que surgiu a figura do síndico profissional? Porque são ambientes conflitantes, né? Por exemplo, imagina o mesmo local, tenta pensar comigo. A pessoa que mora lá é o lugar de descanso dele, com a família, ele vai se repousar e repor as energias, tá bom? Já para o síndico, para uma terceirizada, ali é um negócio, um ambiente extremamente profissional, entendeu? Então por isso que surgiu hoje a ideia de um síndico profissional. Por quê? Porque é uma pessoa capacitada, já foi síndico em outros condomínios, também sofreu como morador, tá bom? Porque você quando é morador, a sua emoção está ali. Você entende? O meu patrimônio, é verdade. Então você como síndico profissional, para mim é muito simples, tá? Todas as determinações, as advertências, as multas e o tratamento com cada condomínio que desce para conversar comigo, para mim é muito simples. O síndico profissional, tá? Ele não tem a mesma autonomia que tem um síndico morador, um síndico devidamente eleito, que representa uma unidade, tá? no empreendimento. Por quê? Porque o síndico profissional ele é subordinado, tá, a um síndico, a um subsíndico, tá, e a um conselho, seja ele suplente, não importa. Então ele não pode tomar nenhuma decisão. Ele pega todo o trabalho, todo o conteúdo, ele faz uma reunião que seja semanal, mensal, quinzenal, dependendo do contrato, tá bom? E ali eles decidem juntos, ou seja, o síndico profissional, ele não tem autonomia para fazer qualquer tipo de mudança sem um respaldo
tá, de um corpo diretivo. E eu aconselho, sim, eu aconselho manter um síndico profissional dentro dos empreendimentos. Edson, você fundou o Síndico em Foco. Fala um pouco sobre o que é o Síndico em Foco. O Síndico em Foco, ele é o próprio nome, tá? Ali só participa síndicos, tá? Só síndicos, síndicos ativos, síndicos presentes, tá? Ali a gente dispensa, nesse canal de comunicação, a gente dispensa GIFs, a gente dispensa propagandas, comércio. Ou seja, por que foco? Porque ele é focado realmente, tá? Quando um colega tem uma dificuldade, por exemplo, esses dias foi debatido aí sobre a CLT, legislação trabalhista, tá? Onde o porteiro, o que ele faz? Ele tem que prestar um serviço e chega uma pessoa que depende de mobilidade, ou seja, todo condomínio tem que ter uma cadeira de roda, tá bom? E esse profissional tem que dar esse apoio até o elevador, tá bom? Só que a CLT, ela não prevê isso, ela prevê que você tem que dar um acúmulo de função. Então acontece, como nós vamos chegar nisso? E cada um tem uma visão, porque existe um confronto, tá? Nós chegamos num ponto em dizer o seguinte, que a nossa Constituição Federal, tá? Não existe nada, nenhuma lei soberana à nossa Constituição. E ali fala sobre a dignidade humana, tá bom? Então acontece, e cada um dá o seu parecer. Então esse foi o objetivo, tá? É um canal que eu vejo que é um canal muito rico, tá? Em informações, muito rico em conhecimento, e tem nos prestado um serviço de muita relevância a todos os colegas, tá bom? Eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar a cada síndico, a cada participação ali, você entendeu? Vocês não sabem como é de grande valia. Teve um dos síndicos que fez uma colocação lá, e que nós implantamos num condomínio nosso, e foi exatamente a fala dele que foi inserido dentro do regulamento interno. Então eu acho muito bacana, tá bom? Com tudo isso que nós conversamos, Edson, essas informações todas que você nos passou, quais são assim, as principais diferenças, pelo que você pesquisou também, em relação à realidade do ramo imobiliário em Portugal? Então, André, no começo da entrevista, tá? Assim que você abriu a pauta, você havia feito esse comentário, né? Até gostei de você deixar isso para o final, entendeu? Porque eu vou procurar sintetizar. Então, como eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta, o que eu fiz? Eu procurei fazer algumas consultas. E eu encontrei em Portugal, tá? um site português, chamado Condomínio Deco, tá? Eu acho que você deve conhecer, tá? Eu vi que ele tem um conceito muito bom lá. Então o que eu fiz? Eu comecei a analisar item a item, até para ver onde nós nos enquadrávamos. E é totalmente diferente, totalmente. Eu fiz alguns comparativos aqui, e eu vou passar para você, só para você sentir como é diferente. Por exemplo, uma ata assinada, você tem uma AGO e uma AGE, tá? Que é uma ordinária, uma extraordinária, uma assembleia, tá? Lá em Portugal, como funciona? Mesmo você, ela é invalidada, essa ata, ela é invalidada somente se não tiver ausência total de assinatura, ou seja, todas as coisas que foram deliberadas e decididas ali, elas só vai perder a eficácia se ninguém assinar a ata para ser registrada. Ou seja, quer dizer que se um assinar, está valendo, você entendeu? Ou seja, cadê a soberania da maioria em assembleia? Não existe isso lá, você entendeu? Aqui já é diferente. Aqui tem que ter assinado pela secretária que está secretariando a assembleia, pelo presidente da mesa, pelo síndico e pela administradora. São 4 assinaturas, registrado em cartório. Se você não cumprir esse requisito, a sua ata não tem valor, porque aqui no Brasil, uma ata é muito importante. Por quê? Porque ela tem que, inclusive, ser apresentada no banco, onde o condomínio tem conta, para continuar pagando as contas. Então eu vejo que esse critério em Portugal, ele é totalmente diferente do nosso, entendeu? É diferente do Brasil, tá? No Brasil é diferente, tá? É assinado por todos esses que eu te falei, tá bom? O Portugal também é outra situação que a cultura é diferente. Em Portugal não existe a figura do síndico. Não existe a figura do síndico, tá? Pelo que eu percebi lá, pelo que eu vi, na verdade, informa aqui o Condomínio Deco, o síndico ele é um morador, colaborador, tá? Ele não tem nenhuma remuneração,
tá? E no caso do afastamento dele, seja por qualquer motivo, é substituído por outro na mesma condição. Aqui existe uma isenção de condomínio, de taxa condominial. Muitas vezes o sítio também é remunerado, você entendeu? Em Portugal não existe nada disso. Aliás, até a pessoa do zelador, lá não existe nada, entendeu? Eu não consigo entender aqui no nosso país, não existe essa situação, não ter zelador no condomínio. Se algum brasileiro tiver, um empresário, tiver vontade de ir para lá, eu aconselho primeiro ir, conhecer melhor, entendeu? Se inteirar direitinho, tá? Para você saber, porque vai ser um choque muito grande mesmo. Eu acho que não vai ter, e o retorno ele é difícil, não pode ter, entendeu? E quanto à prestação de contas, também lá é diferente, né? As contas, por exemplo, lá os inadimplentes, eles são expostos. No Brasil é diferente. Mesmo tendo inadimplente, ele tem os direitos dele resguardados, ele não pode, no máximo, é você colocar que a unidade tal está, mas nem coloca o nome nem valor, você entendeu? Então você percebe que a cultura realmente é muito diferente mesmo. E uma coisa que eu achei assim, muito forte, você entendeu? Muito forte mesmo, eu até anotei aqui, ó, uma assembleia, o que acontece? Ela pode ser impugnada a qualquer momento, mesmo que seja uma decisão, uma deliberação válida. Com base em quê? Segundo o condomínio Deco, se existe um voto contrário, eu tenho um voto contrário, eu represento uma unidade. Mesmo sendo deliberado, eu posso pedir a impugnação. Quer dizer, de novo, onde está a soberania absoluta da maioria? Ela não prevalece. Tá? Aqui no Brasil é diferente. Ou se representar a procuração, no próprio edital de convocação, o próprio edital de convocação já fala que na ausência de qualquer unidade, as decisões que foram tomadas pela maioria, tá, serão como verdade, tá bom? Serão absolutas. Então, esses são alguns tópicos, né? A mão de obra, por exemplo, a mão de obra lá é diferente. Por exemplo, um condomínio, a limpeza, por exemplo, contratados diaristas, poucos condomínios têm empregado direto lá, você entendeu? Mas o vínculo deles empregatício é praticamente zero. Por quê? Porque a regra lá é diferente. E mesmo assim não tem demanda trabalhista, é muito pequena, você entendeu? Já aqui no Brasil, a situação é diferenciada. Todo o funcionário prestador de serviços, ele tem que ser devidamente registrado. Você precisa entregar para o condomínio a GFIP, a CFIP, o Fundo de Garantia, o INSS, tá? Tem que destacar o PCC, tem que destacar o ISS, o INSS, ou seja, de acordo com o RFB. Ou seja, são realidades diferentes, totalmente. Vai criar-se um impacto, sabe, bilateral dos dois lados. Vai se assustar quem chegar e vai se assustar também a sua chegada. Então eu recomendo aí que, se você tem uma ideia de abrir, de montar uma estrutura, tá, em Portugal, que vá primeiro lá, procure se familiarizar, conhecer, e já sabendo, né, que são legislações totalmente complicadas, totalmente diferentes, vamos dizer assim, cultura diferente, tá, que hoje não se enquadra dentro da realidade do nosso Brasil. Edson, eu agradeço a sua entrevista aqui no Jornal Vidas Lá Fora, a sua participação foi muito importante para nós, e já fica o convite para uma nova entrevista com as administradoras de condomínio. Espero poder contar com a sua colaboração. André, eu que agradeço aqui a oportunidade, tá? E parabenizar mais uma vez aqui o Jornal Vidas Lá Fora, tá? O papel relevante, tá, que tem trazido aí para todos nós. Vou sim fazer contato com grandes administradoras, seja independentemente do porte. Quando eu falo grande é pela eficiência e a qualidade do trabalho, tá? E aguardamos sim, será uma honra novamente, tá, estarmos aqui com o Jornal Vidas Lá Fora.